Aleluia, olha, glória a Deus. Né, começa a falar de comida, né? Pode ser até magrinho, mas ele é gordinho por dentro. Ele, só de falar da coxinha. Bom, não vamos falar de comida, vamos falar do pão da vida. Eu já falei do pão, do maná que caía do céu. Eu não estou aqui para falar sobre menu gastronômico, eu estou aqui para falar sobre o pão da vida, que é a palavra de Deus. Amém? Mas, se você ouvir a voz do Senhor hoje, Hebreus capítulo 4 diz: se ouvires a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração. A pior coisa que você pode fazer é ouvir a palavra de Deus e não prestar atenção nela. Sabe por quê? Você está trazendo condenação sobre você. Por isso, irmão, já que você veio aqui, então se concentra na palavra. Desliga o seu celular, sabe? Ou então, se você for usar o celular, use para anotar. Use para que você possa, para que esse instrumento não seja aquele que vai roubar a sua atenção, mas que seja um instrumento para te auxiliar no que Deus deseja construir na sua vida. E tudo que você constrói na palavra de Deus permanece. Amém? Mas se você deixar o inimigo te distrair, como Mateus 13 fala, o ladrão vai roubar a semente do evangelho que está sendo plantada agora. Então, nos próximos minutos, tenta não levantar, tenta não se mover. Tenha paciência, tranquilidade, paz, serenidade, porque Deus vai falar com você. Amém? Vocês estão de acordo com isso? Então, eu quero falar um pouco sobre o que a gente viu muito essa semana, sobre a lei magnífica. Então, a gente viu aí um ministro do STF recebendo uma punição exemplar, uma punição daquelas assim que você fala, ui, essa doeu. Então o pessoal começou a fazer meme com cartão de crédito, né? Vai passar o cartão de crédito não autorizado. Então, vocês acompanharam muitas coisas aí essa semana, alguns riram, outros choraram, mas o ponto é o seguinte, o ponto é que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, correto? Em se tratando do diabo, quando você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, ele foge de você. Quem aqui já enfrentou luta ou está enfrentando agora? Aquela luta que você sabe que é espiritual, irmão. Já aconteceu isso contigo? É aquela luta que você vence com o joelho no chão. Porque tem luta que não é... A maior idiotice que você pode cometer é você tentar lutar com o inimigo espiritual com armas naturais. Não funciona. Você vai ser humilhado. Existem lutas que elas são espirituais, e inimigos espirituais se vencem com armas espirituais. Por isso o texto diz: a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Mas também a palavra diz que as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Contra inimigos espirituais existem armas espirituais, e a maior arma espiritual é a obediência. Eu vou falar de novo, talvez você não tenha entendido. Às vezes a gente fala algo, lê um versículo e a sua mente está meio flutuando e você não pega as nuances daquela palavra. Então vou repetir para ajudar a enfatizar dentro de você. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que a maioria das pessoas pensa? Vou comprar um crucifixo, água benta e uma resma de alho e vou partir para cima do diabo. Agora ele não pode comigo, não é? O pessoal que gosta do filme do Blade Caça-Vampiro já entendeu, né, o que eu estou falando aqui. Então, irmãos, armas naturais não funcionam contra os inimigos espirituais. Diabo, demônio, não tem medo. Com licença. Isso aqui é a Bíblia? Nossa, tão bonitinho, olha. O diabo não tem medo desse livro.
Existem pessoas que usam esse livro como um amuleto. Elas abrem, não sei qual é o texto aqui, vamos fazer a roleta russa. Não, não faça isso não, irmão. E Judas se enforcou, não faça isso. Esse tipo de método não recomendo. Eu recomendo você ouvir o Espírito Santo. Amém? Você não precisa ficar lançando sorte. Deus fala, pergunta a Ele. Todos os dias de manhã, Ele quer falar contigo. É igual a rádio. As ondas da rádio estão no ar. É como a internet. As ondas da internet estão no ar. Você só precisa da chave para você se conectar à rede mundial. A informação, um universo de informação está ali. Você só precisa da chave, do password, da senha. Ok? Mas você pega esse livro e você coloca em Salmo 91 na sua casa para espantar demônio, não é? Ou Salmo 23. O diabo não tem medo desse livro, ele tem medo de quem vive esse livro. Ele tem medo de quem se sujeita aos princípios desse livro. Por isso a palavra fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sabe o que é sujeitar? Obedecer. Vamos repetir as 4 letrinhas abençoadas, eu não vou falar mágica, né? As 4 letrinhas proféticas, as 4 letrinhas poderosas da palavra, que a palavra de Deus nos ensina, que é a letrinha O, a letrinha B. Vamos lá, criançada. O, B, D, C. Olha só, são 4 letrinhas poderosas, que quando você aprende o princípio dessas 4 letrinhas, não é curiosidade que o nome de Deus também são 4 letras. Yod, Rei, Vav, Rei. Então, 4 letrinhas do nome de Deus. E essa brincadeira que eu faço, obviamente que não se escreve obedecer com obedecer. Eu vou comprar um para você daquele de brinquedo, tá bom? Eu quero comprar então tá bom. Então, a palavra nos ensina o poder da obediência. Por isso o texto diz em Deuteronômio, capítulo 6, verso 3, se puder jogar aqui para mim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 3 e o versículo 4. Ouve, pois, ó Israel, Shema Israel. Então, ouve, Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda. Vamos do 2, que aí a gente pega o contexto. Aqui. Tá. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida. Então existe uma ordem que o Senhor está dando sobre os mandamentos e estatutos. Deus não cria leis e estatutos simplesmente por criar. Toda lei tem um coração da lei por detrás. E o coração da lei por detrás é a proteção, é o cuidado. Exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Quando tem uma lei de trânsito dizendo, olha, se você passar de 20 km por hora em área escolar, você vai ser multado. Essa lei, ela não veio, ai que povo chato, eu quero andar 100 por hora na cidade. Não, ela tem um coração. O coração é proteger o indefeso. É proteger a criança. Faz sentido ou não faz sentido? Então, quando Deus institui a lei, existe um coração por detrás que é amor e proteção. Amém? Quando o pai e a mãe falava para você, olha meu filho, eu quero você 10 horas dentro de casa. Ai, que pai chato, pai controla, pai tóxico. Hoje em dia é ser pai tóxico, né? Hoje todo mundo fala sobre isso, né? Toxicidade. Mas, na verdade, irmãos, não é controle, não é toxicidade, é amor e proteção. Você entende? Quando você era filho, você achava ruim. Hoje você é pai. Aí você vai falar com os teus filhos, aí eles acham ruim. Mas quando eles forem pais também, eles vão lembrar e vão falar assim, nossa, tá vendo? É igual a minha mãe dizia, quando você for pai, hoje você é filho, quando você for pai, você vai entender o que eu estou pedindo de você.
Então o coração de Deus é um coração protetor, é um coração que nos ama, que nos guarda e protege. Vamos lá, versículo 3. E que teus dias sejam prolongados. Verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires. Cumprires o quê? Mandamentos e estatutos do versículo anterior. Ok? Para que bem te suceda. Vamos lá. E muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Agora olha o versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ok? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém? Então, primeiro mandamento que o Senhor nos deu não terás outros deuses além de mim, como está escrito em Êxodo, capítulo 20, ok? Mas o primeiro mandamento, antes de amar a Deus, é ouvir a Deus. Volta lá, por favor. Versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ok? Se lembra que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim, nem farás imagens de esculturas. Lembra disso? Êxodo 20. Vocês estão lembrados ou não? Sim. Ou não importa o que eu perguntar, você vai ficar olhando para mim e não vai responder nada? Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Estão acordados? Glória a Deus. Vamos seguir? Amém. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, quando você casa, não tem espaço para outro ou para outro. Ok? Amém? Ou aqui você não liga? Sai fora, né, irmão? Está amarrado. Sai fora desse liberalismo aí que está consumindo, destruindo nações. Não é? Lembra que Sodoma e Gomorra não existe. Sodoma e Gomorra é só um bando de terra e sal. Até hoje, tá? De Deus não se zomba. Toda a sociedade, antes de ser destruída, ela entrou, sociologicamente, você vai estudar antropologia, você vai descobrir que toda a sociedade, antes de ser destruída, houve um declínio moral, ok? E o diabo quer fazer o mesmo no nosso país. O diabo quer fazer o mesmo nas nações, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Antes de roubar, matar e destruir, a primeira coisa que ele vai destruir é qualquer referência de Deus naquela cidade, naquela nação. E qualquer referência de família, porque a família aponta para Deus, entendeu ou não? É por isso que quem estuda um pouquinho, tá? Eu não estou falando de achismo, estou falando de pessoas que estudam. Quando você vai estudar o Manifesto Comunista, você vai descobrir que ali existe uma intenção de ir contra valores de Deus e da família, para transformar o Estado no próprio Deus e na própria família daquelas pessoas. Se você não acredita em mim, você pode ler, ok? Mas o ponto é o seguinte: eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para ensinar a palavra. Mas como um pastor, eu não posso deixar de falar sobre tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus. Entende? Porque a pessoa que não se posiciona, já se posicionou. A pessoa que está em cima do muro, ela já está posicionada, ela é do diabo. Porque o muro foi feito pelo próprio capeta. Entendeu? Então, eu não vou ficar em cima do muro. Eu estou posicionado na palavra. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem do centro, eu sou do céu. Amém? Mas como sendo um homem do reino de Deus, eu não posso deixar que a filosofia do mundo se sobreponha sobre a minha fé. Entende? Amém? Cristãos pensam. Cristãos não são teleguiados. Leia a Bíblia. Estude história. Amém? Se você fez faculdade, faça uma pós, faça um mestrado. Sabe por quê? Nós somos luz do mundo.
Nós somos sal da terra. E a igreja que o Senhor vai buscar é uma igreja gloriosa. É uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. É uma igreja, irmãos, que busca crescer, que busca excelência. É por isso que aonde passou a reforma protestante, cidades e nações foram impactadas socialmente. Sabe por quê? Porque nós não ensinamos que riqueza é do capeta. Agora, nós ensinamos que o lugar que você dá no teu coração para essa riqueza é demoníaco. Entendeu? Não existe problema em você ter riquezas. O problema é a riqueza te governar. O problema é você ter amor às riquezas, porque a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, que muitos foram destruídos por esse amor e ganância às riquezas. Então, eu quero que você prospere, para você transbordar sobre aqueles que não têm. Amém? Eu quero que essa igreja seja abundante, não para ser um bando de gente fútil, superficial, vazio, mas para que Deus use a riqueza e o poder que ela tem para você canalizar para o benefício do reino de Deus. Amém? Faz sentido, irmãos? Glória a Deus. Então preciso me mover aqui. Ouve, Israel, o teu Deus é o único Deus. Então você que é casado, você não precisa chegar e falar assim: não terás outra mulher além de mim. Você, mulher, vai escrever com batom no espelho agora, né? Para que o marido, quando desperte, mandamento número 1 dessa casa: não terás outra mulher além de mim, né? Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque se o teu marido ama você, se ele parou para te ouvir, a relação ela está em vigência. Entende? Existe conexão entre vocês, existe amor entre vocês, portanto não se faz necessário escrever. Mas como a lei é para onde o relacionamento está fraco, então Deus precisa fazer com que a lei seja escrita para o povo lembrar que eu não posso ter outro Deus além de Deus, que eu não posso fazer imagem de escultura de outros deuses, nem do próprio Deus. Entende? Por que foi necessário isso? Porque o relacionamento é fraco. Mas se nós entendemos o coração da lei, Deus está marcando o seu povo, antes de falar amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas, amarás Ele com toda a tua força, todo o seu entendimento. Ele está falando: ouça, ouça, ouça. Antes de deixar de amar, você deixa de ouvir. E obediência tem tudo a ver, meus queridos, com ouvir. Ninguém consegue obedecer se não para ouvir a instrução. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Vocês estão me seguindo, estão acompanhando o raciocínio aqui? Então, irmãos, obediência é fundamental, sujeição é fundamental. Você sabia que a nossa rebeldia, a nossa rebelião é o mesmo princípio do pecado satânico, e que tocou também o primeiro homem e a primeira mulher em rebelião? O primeiro pecado é a rebelião, o primeiro pecado é a desobediência. Vocês estão entendendo ou não? Então, antes de cometer qualquer pecado, o primeiro pecado que você comete é o pecado da desobediência. Deus, Romanos 13, nos ensina que Deus institui as autoridades. As autoridades são ministros de Deus. Ok? Aí você vai falar assim: ah, não, pastor, esse nosso presidente aí não foi instituído por Deus, não. Não aceito isso não. Irmãos, a Bíblia fala que toda autoridade constituída foi ordenada por Deus. E nós, olha só, vou falar uma frase que pode doer aqui para vocês, tá? Mas ao longo da história, você pode observar que Deus deu a Israel o governante que eles mereciam. Deus, em cada momento, Israel estava desviado, Deus dava um líder bem ruim para eles. Entendeu? Entendeu o recado ou não? Então nós temos o líder que a gente merece como nação.
Você vê que a gente está mal, né, irmãos? Estão precisando se arrepender dos nossos pecados. Estão precisando ser mais igreja. Estão precisando virar mais crente, irmão. Porque nós estamos vivendo tudo que estamos vivendo por plantio e colheita da nossa rebeldia e desobediência para com Deus. Eu vi uma igreja no Brasil, nos anos 2000, recebendo um toque do Espírito Santo, sendo avivada, e junto com o avivamento, veio prosperidade sobre a igreja. E sabe qual é a minha maior tristeza? É ver que o avivamento veio, a visitação veio, a prosperidade veio, e a igreja não soube o que fazer com ela. E hoje estamos clamando para Deus derramar de novo do seu Espírito, para que, com o temor do Senhor, porque a igreja foi prosperada. Sabe o que a igreja fez? Construiu impérios, construiu templos daqueles suntuosos, salomônicos. E nada contra a excelência, nada contra você edificar uma obra para Deus. Agora, você se perder nas riquezas, na riqueza sem propósito. E foi isso que aconteceu com a igreja brasileira, irmãos. E não só com a igreja brasileira, em muitas nações. Uma igreja que recebeu recursos, mas se perdeu na sua vaidade. E hoje, nós estamos clamando para que Deus tenha misericórdia de novo e derrame do seu Espírito sobre a igreja. Porque aonde a presença de Deus está, existem recursos inescassos, existem recursos abundantes. Amém? Na casa de Obed-edom, quando a arca de Deus veio para a casa de Obed-edom, tudo o que Obed-edom fazia prosperou por 3 meses enquanto a arca esteve na sua casa. Então, irmãos, quando a presença de Deus tocar novamente a nossa nação, porque assim, eu falo para você, muitos são luzes, muitos são estratégias de marketing, são estratégias humanas. Mas eu quero dizer para você que a gente não está nem vivendo o cheiro de avivamento. Mas quando a chuva seródia de Deus for derramada novamente sobre a nossa nação, quando o avivamento, a unção do Espírito Santo novamente tocar as nossas vidas, as igrejas, Deus vai atrair a glória dele para aquele lugar. Pessoas serão atraídas. Novamente nós teremos um avivamento. Mas a pergunta é: será que vamos cometer o mesmo erro? Ou será que nós vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer? Cumprir a grande comissão. Cumprir o nosso chamado como igreja. Bom, eu acredito que Deus vai confiar novamente em nós. Mas que você seja fiel e não se esqueça da misericórdia do Senhor. Ele vai te dar uma nova oportunidade. Ele vai te dar uma nova chance. Mas nós não vamos deixar de aproveitar essa oportunidade. Amém? Nós queremos ser uma igreja que vai tocar nações que ainda não conhecem o Evangelho. Nós queremos ser uma igreja que vai tocar a vida de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Para isso nós existimos, para ocupar, para pastorear e para transformar a realidade de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Deus te chamou para isso. Então, irmãos, quando você se sujeita a Deus, aí você resiste ao diabo, e aí ele foge de você. Mas a maioria das pessoas, o que elas fazem? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quem já recitou esse versículo dessa forma? Levanta a mão, vamos ser honestos aí. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quem já falou esse versículo assim? E quem, quando recitou, esqueceu da outra parte que fala: sujeitai-vos, pois, a Deus? Levanta a mão, vamos ser honestos aí, irmãos. Amém? Ou quem nunca conheceu esse versículo? Ok. Você não vai levantar a mão, né? Tá bom, tudo bem. Eu já te perdoo em nome de Jesus. Então, irmãos, antes de você resistir ao diabo e ele fugir de você, você precisa se sujeitar a Deus. Mas a pergunta é: quando é Deus que te resiste? Porque quando o diabo te resiste, você se sujeita a Deus e ele foge. Mas e quando Deus te resistir? Porque a Bíblia fala
que Deus resiste ao soberbo. É ou não é? Mas Ele dá graça ao humilde. Então existem pessoas que Deus resiste. Então a minha pergunta nessa semana, diante desse contexto, e quando a sanção não vem de homem, vem de Deus? E quando é Deus que me está sancionando? E quando é Deus que está resistindo, falando assim, agora você não vai poder fazer isso, agora você está recebendo essa punição, por isso e por isso. Ah, não, pastor, Deus não pune. Ah, é? Então vamos ler a Bíblia, gente? Vamos ler a Bíblia comigo? Amém? Então, eu queria que você abrisse, em primeiro lugar, quero que você abra no capítulo 6 de Isaías. Quando você abre, eu falo dessa notícia que circulou, e vocês viram, não sei se... Joga a imagem aí para mim, a primeira imagem. Essa semana, foi noticiado que o presidente americano, Donald Trump, vocês viram aí essa notícia? De que ele havia colocado sanções sobre o ministro do STF, El Pelón, né? Ele foi colocado sobre ele sanções dessa lei que é aplicada para corruptos, para terroristas, que é essa lei Global Magnitsky. E essa lei, ela prevê estritas punições, sanções econômicas, do tipo, você não vai receber o direito mais de usar qualquer relação comercial com empresas desse país. Exemplo, tá? Você tem a bandeira do Mastercard, a bandeira do Visa, que são ligadas ao país dos Estados Unidos, que é o que está aplicando essa lei contra o ministro do STF, e ele, por não poder ter relações com os Estados Unidos e as empresas americanas, não pode usar nem Mastercard, nem Visa. Viva o Pix, né? Então, vai usar o Pix. Mas você vai ver uma série de situações. Eu nem sei se o Pix também entra nessa. Não entra? O Pix também entra? Conta bancária, irmão. Então nem o Pix que os caras criaram ele vai poder usar. Então é uma lei muito severa. E quando se trata de severidade com a desobediência, Deus aplica alto rigor na sua lei. E eu quero somente usar de pano de fundo essa imagem e tudo que a gente viu. Quer ver? Coloca outra imagem lá. Essa é dura, né? As mulheres, eu não sei se sobreviveriam a essa sanção de não poder usar o cartão de crédito, né, queridos? Todos nós. A vida se torna muito difícil sem você poder circular dinheiro, sem você poder fazer, comprar, vender, é complicado. Agora, isso é uma medida natural, isso é um poder julgando outro poder. Agora, quando esse poder é o poder celestial que está nos julgando, será que você tem como apelar para uma outra corte? Será que você tem como escapar da justiça de Deus? Não. Então, se você tem medo à justiça dos homens, saiba que a justiça de Deus é ainda maior, muito mais severa. Então, isso me faz lembrar do profeta Isaías, e você vai ver que nos 5 primeiros capítulos do seu livro, ele tem uma coragem inabalável para aplicar o rigor das sanções, da lei. Ai de ti, ai de você, ai do governante, ai dele, ai daquele. Mas no capítulo 6, ele se dá conta da glória de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. É o que fala ali o primeiro versículo de Isaías capítulo 6, e as vestes do Senhor enchiam o templo. E então, naquele momento que ele está vendo a glória de Deus, ele começa a se dar conta da santidade de Deus, e ali ele fala, ele vê os anjos cantando santo, 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 Kadosh, 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 né? Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. Vamos lá.
clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O país via a crise, ele via a morte, ele via luto, mas o céu estava no resplendor da sua glória. Quando nós vivemos luto, quando nós vivemos dor, quando nós vivemos angústia, quando nós vivemos perseguição, quando nós vivemos injustiça, quando nós vivemos crises, em toda circunstância negativa, Deus continua ainda sentado no seu alto e sublime trono. Ele continua governando as nações com seu cetro de justiça. Ele não tem nada que se escapa do seu controle. Por isso, ele viu no meio da crise a glória de Deus. E ali continua o texto dizendo, passa esse versículo, por favor. E então disse: eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Ele se dá conta que aquele que é o profeta, aquele que estava com o dedo apontando, aquele que estava dizendo: ai de você, ai de você, ai de você, chega uma hora que o poder superior nos julga. E nós precisamos entender que quem tem telhado de vidro não atira pedra no telhado dos outros. Jesus ensinou em Mateus capítulo 7 para que você não julgue o outro, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. E aquele que é o juiz num dia, depois se torna o réu no outro dia. Então, aquele que era o profeta que estava falando: ai de você, ai de você, ai de você, quando ele olhou para Deus, ele viu: ai de mim. Ele se deu conta do seu pecado, ele confessa o seu pecado, ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ele não confessou no atacado, né? Não, perdão, ele não confessou no atacado, exatamente, porque a gente tem a tendência de pecar no atacado e confessar no varejo, não é? É o contrário, né? Pecar e confessar no atacado? Não, confessar no atacado é confessar em larga escala. Não, estou falando exatamente o oposto. Você peca no atacado e você confessa no varejo. Você é muito bom para pecar, mas na hora de confessar você generaliza. Você chega e você restringe, entendeu? Você faz o preço ficar menor, entendeu? Porque no varejo é menos, no atacado é mais. Então você peca muito, mas você confessa pouco. Por isso eu falei pecar no atacado e confessar no varejo, porque na hora de confessar você não é muito específico. Você fala assim: Deus, perdão, Senhor, perdão pelos meus pecados. Não, quando a glória de Deus se manifesta, quando você se dá conta que Deus é santo, e você, ao olhar para Ele, a glória dEle, a santidade dEle te constrange, então não tem como você ficar escondendo o teu pecado. Você precisa confessar o seu pecado, e não só confessar, você precisa deixar ele, porque a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia. Amém? Então, irmãos, quando Deus se manifesta, quando a presença de Deus vem num lugar, não pense que Ele veio para te entreter. Oi, igreja, vocês estão aqui comigo? Amém? Às vezes a gente pensa que eu fui para uma conferência, fui para um retiro poderoso, a glória de Deus estava naquele lugar. Ai meu Deus, cada louvor, uma presença. O que foi a Love Conference esse ano? Tá bom, irmãos. A pergunta é: diante de toda a revelação daquela glória de Deus, o que você foi confrontado e como você saiu daquele lugar diante da presença de Deus? Amém? Porque a presença de Deus não vem para você sentir bem, para você sentir um arrepio. A presença de Deus não vem para você rodopiar. Você pode rodopiar, você pode sentir um arrepio, você pode ter uma experiência com Deus, com seus sentidos, mas não pode ficar só na experiência, não pode ficar só na sensação. Você precisa deixar que a glória de Deus confronte o seu pecado. Amém?
Irmãos, eu juro para você que eu estava querendo preparar uma mensagem motivacional para vocês, mas eu não consigo, irmãos. Eu juro, minha esposa esse dia falou assim: nossa, você deu, eu não estou dando bronca em ninguém aqui, amém? Eu estou ensinando a palavra de Deus, porque nós queremos ser uma igreja que ama o Senhor, e quem ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que fala o texto? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, quem ama a Deus obedece o mandamento. Tem como você dizer que você ama o seu marido, mas você anda em desacordo com ele? Eu acho que não. Ah, pastor, mas nós pensamos muito diferente. Sim. Você acha que a mente de Cristo é igual à mente da igreja? Hã? Irmão, quem é casado aqui sabe que nós pensamos totalmente diferente. Não é verdade? Mas por que nós podemos andar juntos? Porque pela visão nós nos sujeitamos uns aos outros. E somente assim alguém consegue caminhar junto. Porque se você ficar brigando pelo seu ponto de vista, o outro ficar brigando pelo ponto de vista, vai ser um eterno inferno na sua vida. Então como é que a paz vem? A paz vem não é quando o homem manda ou a mulher manda. A paz vem quando Cristo manda. Amém? A paz vem quando Jesus traz ordem sobre a casa. O marido se sujeita a Cristo, e pelo marido estar sujeito a Cristo, e Cristo ser o que governa aquela casa, porque o marido está obedecendo a Cristo, então a mulher se sujeita ao marido. Entende ou não? Ai, pastor, mas o meu marido, ele não é cristão. Ah, então quer dizer que a Bíblia fala para você honrar a autoridade só se ela é boa. A Bíblia fala para você honrar pai e mãe só se teu pai e a tua mãe é bom. Honra o teu pai e a tua mãe se eles forem bons para você. Se não for, não honra. É isso que está escrito? Então quando a palavra fala para você se sujeitar ao seu esposo, a palavra está falando para você se sujeitar ao seu esposo. Ah, mas ele ora por ele. Amém? A mulher de oração vai ganhar o seu esposo, como a palavra ensina, sem palavras, com o seu testemunho e oração. Amém? Amém? O amém não foi tão forte não, mas vai ficar forte aí até o final. Irmãos, então, Isaías capítulo 6 me ensina o seguinte, que quando você está aplicando a lei e a correção para todas as pessoas, vai chegar uma hora que a sanção vai vir para você. Entende? Essa palavra é uma palavra que eu certamente não vou conseguir terminá-la hoje. Então a gente vai continuar ela mais para frente, se não no próximo domingo, na outra vez que eu estiver ministrando. Eu quero falar um pouco mais sobre a lei, ok? Porque existem leis muito claras sobre o poder da obediência à palavra. E aqui eu vou somente introduzir, depois a gente vai tocar de uma forma mais profunda cada uma delas, ok? Mas existe o fluxo da bênção, que vem da obediência, e o fluxo da maldição. Se você for para Levítico 26, se você for para Deuteronômio 28, você vai ver uma série de leis que são aplicadas para a obediência. E você vai ver que em Levítico, abre para mim ali, só vou dar uma pincelada. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir Levítico 26, eu trabalho depois. Deuteronômio 28, vamos. Deuteronômio 28, ele começa com uma lista de bênçãos, tá? Se vocês atentamente ouvires a voz do Senhor. Como é que começa o texto? Se vocês atentamente ouvires a voz do Senhor. Lembra que, novamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir? Agora, o Shema, que é essa palavra ouvir,
ela não te dá a possibilidade de ouvir, entrar aqui e sair aqui. A palavra Shema significa ouvir e obedecer. Então não existe possibilidade de você ouvir dentro desse contexto e não obedecer. Significa que você não está ouvindo. Se você não está obedecendo é porque você não está ouvindo, porque se você ouve, você vai obedecer. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, vamos lá? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, make America great again não é a força de um político, não é uma estratégia humana. Para Deus fazer uma nação grande novamente, essa nação vai ter que voltar para suas origens espirituais. Os Estados Unidos vai precisar se arrepender dos seus pecados. Os líderes dessa nação vão precisar se quebrantar. Porque você pode tentar fazer na força do braço, aplicando tarifaço em todo mundo, tentando fazer de alguma forma essa nação se enriquecer e crescer novamente, mas se não é pelo dedo de Deus, se não é pela mão de Deus, não vai acontecer, não vai permanecer. Irmãos, na história, você vai ver que essa nação se tornou grande, não foi na força do seu braço, foi porque no começo da nação, os pais que vieram da Inglaterra, começaram essa nação na palavra de Deus, nos princípios, aplicando os princípios da palavra de Deus na constituição do país. Irmãos, não tem como uma nação como essa dar errado. Aliás, tem como, quando eles deixam de ouvir e praticar. A nação começa a entrar num declínio. Você sabe quando foi o declínio espiritual e consequente declínio da nação americana? Quando a Bíblia foi retirada das escolas nos Estados Unidos. Você sabe disso? É só você pegar a data de que foi tirada a Bíblia das escolas nos Estados Unidos e você começa a fazer o paralelo com a história do declínio da nação. Eu não estou falando sobre declínio de dinheiro, porque tem gente que pensa que prosperidade é só ter dinheiro. Não, prosperidade é ter paz, é não ter avião destruindo o seu país com atentado terrorista. Você entende ou não? A prosperidade é muito mais do que ter dinheiro, irmãos. E essa nação começou a entrar num declínio, ainda que o dólar fosse uma moeda forte mundial, que não está sendo tanto ultimamente. A China está crescendo, irmãos. E quem conhece um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de escatologia, está vendo o povo do dragão tomar cenário mundial. Bom, mas o ponto é o seguinte, irmãos. O ponto é que a grandeza de uma nação não vem do teu esforço, vem da bênção de Deus. E ele fala, se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas quando a nação, como Israel, algumas vezes que se desviou de Deus, deixou de cumprir os mandamentos e por isso foi enfrentando guerras, inimigos que tomavam os seus recursos, inimigos que levaram eles cativos, por que Deus permitiu todas essas coisas? Permitiu que eles fossem envergonhados, porque o coração deles havia se desviado de Deus. Talvez você está falando assim, ai pastor, está tudo bom comigo, está tudo fluindo. Irmãos, talvez você esteja colhendo ainda da época da semeadura, da época que você plantou, porque existe ainda um período onde você ainda está vivendo da colheita anterior. Mas e quando acabar? Você que deixou de plantar. Então, irmãos, não espere a desgraça vir. Deus está chamando a gente de volta para a aliança. Deus está chamando a gente de volta para a palavra. Deus está chamando você de volta para a intimidade. Deus está chamando você para um posicionamento. Essa igreja. E aí a minha esposa estava falando assim, amor, você não pode só dar bronca.
eu não estou dando bronca, tá? Amém, irmãos? Não sinta que eu estou dando bronca em ninguém aqui. Eu estou ensinando a palavra de Deus para vocês. Porque eu não quero, e eu sempre repito isso, eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias. Deus não quer essa igreja. Deus rejeita essa igreja morna. Deus quer uma igreja cheia do fogo de Deus, de discípulos que fazem discípulos de Jesus. Amém? Então Deus não quer você crente de banco. Deus quer você aqui 9 da manhã servindo no Amor em Ação. Obrigado por esses 5 améns aí, aumentou, 8 aleluias. Está aumentando, irmãos, aleluia nessa igreja. Glória a Deus. Deus quer você crente, posicionado. Quer você incendiado aqui, mulher, 8h15 da manhã na quarta-feira orando. Você que é homem, cheio do Espírito Santo, vindo ser sacerdote aqui, intercedendo pela sua família. Amém, igreja? Deus está nos chamando para esse posicionamento. Deus está nos chamando para ser uma igreja relevante. E ser uma igreja relevante não é ser uma igreja rica. Ser igreja relevante não é ser igreja famosa. Ser igreja relevante é ser igreja que impacta vidas, transforma casamentos, transforma a vida de pessoas que antes estavam nas drogas e agora essas pessoas têm a sua vida transformada. E sabe como essas pessoas vão ser tocadas se você deixar de ser um crente preguiçoso? Papai, fala. Sabe o senhor também? Todo mundo sabe o nome, né? Amém. Irmãos, você e eu, nessa cidade, precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Deus quer nos exaltar nas nações, mas não por vanglória, não por vaidade, mas para que o nome de Jesus seja famoso. Amém? Não é sobre o meu nome, é sobre o nome dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé, irmãos. Se coloca de pé, por favor. Nós vamos seguir nessa palavra. Quantos querem ouvir mais dessa palavra aqui? Os outros que não falaram amém vão ouvir igual, tá? Não tem problema. Mas eu não estou dando essa palavra para fazer com que você fuja da Love Church. Eu quero que você fique, mas que você fique para produzir frutos. Se você não encontrar renúncia, se você não encontrar a cruz, você não vai ser um crente verdadeiro. Deus quer levar você para um caminho de renúncia e morte, para que você nasça de novo, para que os seus conceitos falhos humanos caiam por terra, para que as suas filosofias humanas caiam por terra, para que a única filosofia verdadeira, verdade, que é Cristo, permaneça em nossos corações, para que você viva um novo estilo de vida como cristão nessa cidade, para que a sua presença no seu trabalho seja aquela luz que incomoda as trevas, que você seja aquele cristão que marque a diferença, que quando você entre num Uber, aquela pessoa que está dirigindo, os olhos dela se enchem de lágrimas, porque a presença do Espírito Santo está com você, e você abre a sua boca, você transborda em qualquer lugar, nos seus funcionários, quando você dá as mãos e você vai orar antes de começar aquele dia de trabalho. Você está marcando vidas, você nasceu para marcar vidas. Você não nasceu para passar por essa terra sem marcar as pessoas. Você nasceu para mudar o dia das pessoas. Pessoas que estão vivendo um dia mau, um dia triste, elas vão viver um dia melhor porque elas encontraram você. Porque você porta a glória de Deus, você carrega o sorriso de Jesus, você carrega o amor de Jesus, vidas estão sendo transformadas, famílias estão sendo impactadas, porque o Evangelho está ganhando lugar no teu coração, porque Cristo está ganhando lugar no teu coração. Aleluia! A palavra fala que na noite em que Jesus foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão, e a Bíblia fala que ele partiu o pão. E a palavra fala, depois dele ter dado graças e partido o pão, ele disse: esse é o meu corpo. Ele está dizendo que esse pão representa a igreja, e nós somos